Quem tá falando muito de retina, vamos explicar pro pessoal o que é a retina. Então, a retina ela é uma parte do nosso olho. A retina ela se localiza no polo posterior, na parte posterior do nosso olho, falando em palavras mais fáceis, lá no fundo do olho, tá? A retina é uma camada muito fina do fundo do olho e a gente geralmente considera ela como se fosse a continuação do cérebro, né? Ela é como se fosse o cérebro. A retina que é capaz de transformar a imagem para mandar a mensagem lá para o cérebro para a gente enxergar. Então é uma parte muito importante do nosso olho que se acontece alguma coisa, muito provavelmente a pessoa pode perder a visão. E desculpa interromper, mas é verdade que a imagem chega invertida mesmo? Sim, a imagem é invertida. E é a retina que inverte? Não, 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 é isso daí outro lugar. é como se fosse um filme mesmo, daquelas máquinas antigas que é Sim, invertido. legal. Mas é uma lente, né? A retina é como se fosse uma parte do olho e a parte da frente do olho cristalino seria uma lente. Então aí que a gente vê essa imagem invertida. Legal, legal. E como que a diabetes chega a afetar o olho? Então, o diabetes não só afeta o olho, né? Na verdade, a retina, mas ela pode afetar outros órgãos também. Geralmente, afetam órgãos muito vascularizados, né? E a retina é um órgão, uma camada muito vascularizada do olho. Então, a gente pode ter alterações também renais, alterações cardiovasculares, alterações cerebrais, né? Então, uma das partes que o diabetes pode afetar é a retina, mas ela pode afetar outras partes também. Geralmente, é pelo tempo da doença e pelo descuido com a doença. Então, pacientes que têm diabetes e não faz o tratamento correto, não faz a dieta correta, tem chances de mais precocemente ter esses problemas. E pacientes que, mesmo assim, fazem, também têm essa chance, porém, depois de um longo prazo. Então, o tempo da doença também pode vir a ter alguns problemas. Independente se é tipo 1 ou tipo 2. Independente se é tipo 1, tipo 2. Vamos explicar pro pessoal também o que é a diabetes. Sim. Então, o diabetes ela é uma doença, né, que ela acontece lá no pâncreas, né, que é um dos órgãos, e ela tem uma deficiência na produção da insulina. Então, o paciente geralmente fica com a glicemia muito alta ou às vezes também muito baixa, né? Que a gente chama de hiperglicemia e hipoglicemia, por essa deficiência da insulina lá no nosso pâncreas. Existe o diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1 geralmente ele acomete pessoas mais novas, geralmente até crianças, e pessoas mais magras. Então a gente vai ver que geralmente a gente fala o diabético da pessoa mais magra. Então, a maioria das vezes é diagnosticado na infância, na juventude, tá? E é um diabetes que, quando ela é diagnosticada, nós temos até 5 anos para o primeiro exame oftalmológico. Então, do diagnóstico de diabetes tipo 1, até 5 anos do seu diagnóstico tem que fazer o primeiro exame oftalmológico. E o diabetes tipo 2, geralmente é aquela que acomete pessoas um pouco mais velhas, né? Adulto jovem ou mais velhos, pelo descontrole, né? Aí com a glicemia. E geralmente pacientes mais obesos, pacientes com maior dificuldade aí na alimentação, exercício físico. E essa diabetes, quando é diagnosticado, já é indicado o primeiro exame oftalmológico, porque muitas vezes o paciente já tinha o diabetes e não sabia, então já pode ter afecções atrás no fundo dos olhos ou em outros órgãos. Então já é uma outra dica aí. E pode acontecer da pessoa ir fazer o exame sem saber que tem diabetes e lá você descobre que a pessoa tem diabetes?
Sim, sim, já aconteceu algumas vezes comigo. Às vezes o fundo do olho também é um sinal de que o paciente tem alguma alteração, não só no diabetes, como em outras doenças. Muitas vezes as primeiras alterações aparecem no fundo do olho e a gente descobre alguma doença sistêmica pelo exame oftalmológico fundoscópico, tá? Pelo mapeamento da retina. Então, algumas vezes a gente vê alterações no fundo do olho, o paciente não tem diagnóstico de diabetes, pede o exame, né? Geralmente é um exame de glicemia de jejum, aquele exame de sangue que faz em jejum, e a glicemia tem maior que 126 aí em duas aplicações, geralmente já tem o diagnóstico de diabetes. E daí a gente pede o paciente é diabético. E por que a retina é tão sensível assim à mudança sistêmica? Então, a retina, como eu te disse, a retina ela é muito vascularizada, né? Então, existem vasos, existem artérias e elas que nutrem a nossa retina, né? Elas que nutrem as células da retina e vão captar a imagem para enviar para o cérebro. Então, por causa dessas alterações vasculares, ela é muito sensível. E essa retinopatia diabética, a falta da glicemia ali já vai trazer isso ou não? Como que é? Não, não. A retinopatia diabética, ela é uma doença então que acomete a retina. Não é em todos os pacientes, tá? Como eu disse para vocês, ou é paciente que é muito descompensado pelo diabetes, ou mesmo pacientes pelo tempo da doença. Pacientes que têm mais de 25, 30 anos do diabetes, tá? Ela é uma doença que ela tem 4 estágios, tá? Ela pode ser a retinopatia diabética não proliferativa leve, moderada, grave e existe a proliferativa, que é a mais grave de todas, que é onde os vasos estão proliferando e podem ter as complicações. Então, a fase inicial ela é uma não proliferativa leve. Então, a gente vai ter algumas alterações, geralmente alguns pontos de sangramento, e é por isso a importância do exame, porque dependendo de cada fase dessa que diagnosticar, nós temos um tratamento a fazer. E quanto mais precoce, maior a chance de não perder a visão. Tem reversão? Então, quando é diagnosticada e precocemente, nós conseguimos prevenir as complicações. Geralmente, as complicações de uma retinopatia diabética são hemorragias lá no fundo do olho, no qual o paciente fica vendo praticamente uma bola preta, né? Um sangue lá no fundo do olho. E a principal complicação tardia, mas é o descolamento tracional de retina. Então, a retina descola por trações do diabetes. Então, daí, geralmente, o caso é cirúrgico, é mais grave, o prognóstico é pior. E quando chega esse sangramento lá no fundo do olho, é possível drenar isso ou não? Sim, então, em alguns casos é possível através de injeção. A gente faz uma injeção intravítrea, que a gente fala é a injeção de uma medicação que fazem com que esses vasos parem de proliferar e melhorem esse sangramento. Uma das opções, dependendo do diagnóstico da situação que está o olho. E quando é o descolamento, quando tem descolamento associado, daí é só a cirurgia. Daí a cirurgia é chamada de vitrectomia. Daí é quando é drenado esse sangue também. Todo procedimento, claro que o olho fica aberto e você enxerga ou você não enxerga, você está inconsciente?